Eu quero dizer que é um prazer muito grande de eu estar aqui pela primeira vez, né? Conhecendo mais um pouco da família do nosso Deus. Amém? Amém. Nós somos irmãos, vocês não são estranhos para mim. Amém? Quem me conhece aqui já? Alguns já me conhecem, né? Mas eu quero dizer para vocês, irmão, que vocês são meus irmãos. Sabe por quê? Porque meu pai adotou vocês, assim também como eu fui adotado. Nós somos filhos adotivos de Deus. Amém? É um prazer, pastor, de todo o meu coração estar aqui, viu? Você é uma pessoa amada, querida. Primeira vez que eu te vi, eu vi algo de Deus sobre a tua vida, sobre a sua esposa, tá? Quando eu entrei ali, eu sempre costumo, Deus sempre Ele me usa quando eu vou pregar em alguns lugares, para profetizar em relação ao crescimento da igreja. Quando eu entrei ali, eu via, né? Deus falava assim comigo: a responsabilidade de um pastor é grande. Aí falava, mas a daquele pastor ali vai ser maior ainda, porque o Senhor vai enviar mais pessoas. Eu não sei se é nesse local, ou se é em um local grande, que vocês ainda não sabem, mas Deus já sabe, tá? Vai ser uma igreja muito grande, até porque estamos chegando em um tempo em que vai haver uma fome e uma sede. Quem já ouviu falar nessa fome e sede? Nós já ouvimos falar na fome e na sede depois do arrebatamento, mas essa fome e essa sede vai acontecer antes do arrebatamento. Você sabe por quê? Porque todo aquele que o seu nome está escrito no livro da vida eterna, eles vão sentir uma fome e uma sede de procurar a palavra de Deus. Eles vão procurar correr enquanto há tempo. Sabe por quê, irmão? Porque qualquer igreja que estiver aberta, eles vão entrarem. Eles não vão escolher placa ou título de igreja, não. Quando eles serem tocados pelo poder do Espírito Santo, eles vão entrar em qualquer igreja que tiver com as portas abertas, porque eles vão ter um compromisso com Deus, porque o nome deles já estão escritos no livro da vida eterna. Amém? Pode ficar sentado, em nome de Jesus. Eu havia orado ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra. Minha Bíblia está bem velhinha. Eu tenho uma Bíblia lá, mas a letra pequenininha, minhas vistas assim de noite. E o Senhor, Ele me deu a palavra, né? Essa palavra, ela tem por título o grande amor de Deus. Eu estou sabendo que o tema do culto de hoje é sobre a arca, né? É sobre a arca. Mas eu quero dizer para você que essa palavra que Deus me deu sobre o seu grande amor é concernente a esta grande arca. Por quê? Porque a arca foi um tipo do amor de Deus para com a humanidade. O amor de Deus. Só que o amor de Deus não depende de Deus eu ser salvo, mas depende de mim, depende de você. Se você aceitar o que Deus fez por você, você será salvo. Nós estamos aqui nesta noite, não é porque nós merecemos. Nós estamos aqui nesta noite segundo o amor do coração de Deus. O nome da igreja também, eu passei essa semana aqui, me chamou muita atenção. Segundo o coração de Deus, né? E eu quero dizer para você que este amor do qual eu vou falar nesta noite é um amor que nós podemos entender, né? Um pouquinho, mas não podemos decifrá-lo, porque não tem palavra para descrever esse amor. Só em você pensar
que Deus, Ele fez o seu Filho pecado, para podermos estar aqui nesta noite. Ele tirou todas as nossas imundícias, todas as nossas podridão. Ele tirou tudo que não prestava, que estava sobre nós, e lançou sobre o seu próprio Filho, a fim de nos tornar justificados, e reto e santo aos seus olhos. Para que eu e você pudéssemos ser santo, reto, diante de Deus, foi necessário Ele lançar toda a justiça que estava em Jesus Cristo. Ele fez uma transferência e lançou para nós. Ele lançou toda a podridão sobre o seu Filho e lançou toda a justiça sobre nós. Então, é por isso que devemos reconhecer, nos conscientizarmos cada dia que nós não merecemos, mas é as misericórdias de Deus que nós estamos aqui. Quando você vai lá no início da Bíblia, você vai ver a maneira a qual que Deus fez a criação. Você vai ver que aquela multidão Ele havia matado, porque não tinha ninguém justo. O pecado era terrível. O pecado era maior do que o pecado de Sodoma e Gomorra, porque ele não havia destruído outras cidades, senão Sodoma e Gomorra. Mas aqui nós vemos que ele destruiu toda a humanidade e poupou uma família, porque essa família era uma família reta diante dos seus olhos. Glória a Deus. E ele pegou essa família e ordenou essa família a construir uma arca de 125 metros de comprimento, 28 metros de largura e 23 metros de altura. Construiu um prédio ali de 3 andares de madeira. E ali fora salva a família de Noé, que era ele e sua esposa. Foram salvos os filhos de Noé, outra família, juntamente com suas esposas. E hoje eu quero dizer para você que nós estamos dentro da arca. Quem crê? E Deus manda dizer para você, não saia fora dessa arca, não vai dar um passeiozinho aí fora não, porque é perigoso você não voltar. Não saia da arca. Se você for para um shopping, quem gosta de shopping aqui? Quem gosta? A irmã, só a irmã? Eu vou confessar para você, a minha esposa, ela gostava demais do shopping. Eu fiz de tudo para ela tirar a carteira, para ela poder ir para o shopping, quando eu não queria ir. Ela pegava as colegas dela e ia para o shopping. Eu não gosto de shopping. Eu vou de vez em quando. Mas ela amava shopping. Esteja dentro da arca. Se você estiver no colégio, esteja dentro da arca. Se você estiver em qualquer lugar que você colocar a planta dos seus pés, esteja dentro da arca. Não saia da arca. A arca a qual nós estamos falando nesta noite, visualizando a arca passada, é o reino de Deus. O reino de Deus. Aquele que está dentro da arca, ele está dentro do reino de Deus. A arca foi uma arca visível, uma arca física, material. Mas a arca que nós estamos é uma arca invisível. Porém, um dia veremos essa arca, porque esse reino invisível vai se tornar um reino visível, aonde todos nós vamos pular 24 horas só dando glória, 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 porque nós não vamos dar conta de parar de dar glória, porque aquilo que nós vamos encontrar, irmão, são coisas extraordinárias, irmão. A gente vê aí 24 horas notícias, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Irmão,
eu estou vivendo no clima do arrebatamento. Não estou mais vivendo em clima de fazer plano para amanhã, para depois. Embora possa acontecer, mas eu estou vivendo no clima do arrebatamento, irmão. É isso que a igreja tem que estar focalizada, é viver no clima do arrebatamento. Porque Jesus, ele está às portas. Você e sua família está dentro da arca. A gente vê que quando Deus tirou o povo do Egito, o povo chegou no deserto. E eles ficaram murmurando 24 horas. Não parava de murmurar. O Senhor, ele provia tudo, mas o povo murmurava. O povo contemplava aqueles grandes milagres que nós não contemplamos. Mas mesmo assim, murmurava. E Deus também matou. A Bíblia diz que Deus matou quase 3 milhões de almas. Daqueles que saíram do Egito, só 2 pessoas entraram na terra prometida. Você vê hoje o Israel povoado, né? Mas só 2 pessoas entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Como é que a terra está povoada? Mas é bom que entendamos o seguinte, que aquela multidão que saiu do Egito, o Senhor matou todos. Josué e Caleb foram salvos. E de 20 anos abaixo, os que nasceram no deserto entraram com Josué e Caleb. Aí está o segredo, porque a terra ficou povoada. Amém? Amém, Deus. Se conscientize, irmão, desta palavra. Eu vivo dentro da arca, eu não posso sair dentro da arca. Eu costumo falar para os jovens lá na nossa igreja, onde você estiver, dentro da sua casa, dentro do seu colégio, dentro do trabalho, mostre Jesus para seu colega. Fala de Jesus, seja a luz em todos os lugares que você colocar a planta dos pés. Antes de eu entrar aqui, pastor, eu passei nessa casa de frente aqui, que são uns colegas meus, há mais de quase 40 anos, que eu já morei nessa rua aqui, com meus pais, ele tinha uma casa ali, e eu estava com uma dor muito terrível na coluna. Aí eu bati lá, ele abriu, aí pedi um pouco de água, eu tomei um Torcilac, que aí a coluna melhorou. Eu falei, meu Deus, né? Melhorou. E o Senhor ainda me deu uma oportunidade para mim pregar o Evangelho lá dentro, porque é um lugar idólatra. Mas Deus me deu a oportunidade de pregar o Evangelho lá dentro. Glória a Deus. Eu não perco a viagem. Você não pode perder a viagem. Lembra-se que você foi chamado para pregar, para profetizar a palavra de Deus. Você foi chamado para profetizar. Se você for ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, você vai ver que o apóstolo Paulo, é 1 Coríntios, Glória a Deus. o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse a fé de transportar monte de um canto para o outro. Confirma aí se é 1 Coríntios, eu acho que é 1 Coríntios 13. Ainda que eu repartisse todas as minhas fortunas, mas se eu não tiver amor, nada disso seria. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, certo? Pela fé. Mas o amor é uma obra da fé. Até porque Jesus, ele diz o seguinte: ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Jesus, ele fez um resumo dos 10 mandamentos, dividiu em 2.
E ame o teu próximo como a ti mesmo. Assim como eu vos amei. Ele não está dizendo para você me amar como ele me ama. Porque isso aí não existe. Ninguém tem um amor igual ao amor de Deus. Mas ele está mandando você amar o seu próximo, assim como ele também amou toda a multidão. Ele está mandando você amar. E amar é como um todo, irmão. Não é só dizer, eu te amo porque eu estou aqui. Não. Amar é em todas as situações, em todas as circunstâncias, você tem que amar o seu irmão. Glória a Deus. Se você ler lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro 1, 20. Quem vai encontrar aí primeiro? Eu não vou demorar, não. É rapidão. Termina 9, né, pastor? Termina 9 horas, o relógio está correndo. Lá na minha igreja, lá, o relógio não vai com minha cara, não. Quando eu pego o microfone, que eu penso que não, o relógio já desapareceu. Pode ler, pastor. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Prossegue? Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhe foi anunciada. Está vendo? 1 Pedro 1, 20. É um dos versículos, irmão, de dentro das Escrituras, que muitas das vezes eu fico pasmado e fico questionando a Deus. Nós vemos aqui que antes que houvesse céu, antes que houvesse terra, antes que houvesse qualquer tipo de criação ou de plantação, não sei quantos anos antes de Deus fazer o homem, criar o homem, porque já estava no coração de Deus a criação da humanidade. Deus, ele poderia, quando ele destruiu aquele povo, pronto, acabou o mundo e acabou. Mas ele tem um plano na família. Ele tem um plano na tua vida. Você não está aqui porque ele está. Você está aqui porque você é um príncipe, é uma princesa de Jesus Cristo. Glória a Deus. E ali eu fico perguntando, mas Senhor, antes do Senhor criar tudo, o Senhor já havia predestinado o seu filho. Primeiro foi conhecido, ele foi conhecido como o Cordeiro de Deus. O Senhor já havia elaborado um plano para uma pessoa que ele iria criar não sei quantos mil anos depois. Ele já havia nomeado o seu próprio filho como cordeiro para morrer no determinado tempo. Aí passa ano, ele vai e começa a criação. Ele começa a criação com a palavra, haja isso, haja aquilo, brota a terra. Ele usou 3 expressões. Ele usou as expressões haja, brota, aí agora ele vai e usa a maior expressão. Ele vai e reúne ele, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Agora façamos. Ele não usa mais haja o homem, brota o homem. Agora façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Agora façamos um homem que venha aparecer comigo, com você e com você.
Ele não fez o homem de qualquer maneira. É por isso que me chama muita atenção. E muitas das vezes eu estou lendo a Bíblia, irmão. Quando eu vou ler a Bíblia, eu falo, Espírito Santo, eu vou ler tua palavra, me dê entendimento e discernimento. As lágrimas rolam. Porque eu costumo dizer, irmão, que esse livro fechado é um livro, mas quando ele está aberto, cujo autor está presente. Quando ele está aberto, cujo autor está presente, para te revelar as profundezas de Deus. Que somente o Espírito Santo é que sabe, que conhece todas as profundezas do Pai. E ele te revela. E você sente poder. Você dá vontade de... Porque são coisas extraordinárias. Eu pergunto para Deus, Senhor, que amor é esse? O Senhor pegar o seu próprio filho, antes da criação, já havia predestinado o teu filho para morrer na cruz, pelo ladrão, pela prostituta, pelo cego, pelo imundo. Pastor, você tem coragem de dar a sua filha para morrer por alguém? Da minha filha? Seu filho? Dar o meu filho para morrer por alguém? Não. Tem? Você tem, irmã? Não. Quem tem coragem de pegar seu filho e dar para morrer por uma prostituta? Tem alguém aqui que tem essa coragem? Você tem coragem? Se você não for, eu já estou profetizando, porque eu já estou vendo a unção de pastor. Você tem coragem de pegar seu filho ou sua filha? Ninguém tem coragem. Porque os nossos filhos. Mas saibamos que o amor de Deus é em primeiro lugar. Apesar que você ama seu filho, o amor de Deus é em primeiro lugar. Eu também não tenho coragem, não. Jamais. Você lembra da passagem lá do filho pródigo? O que aquele pai fez? O filho pintou e bordou, esbanjou a riqueza que pertencia a ele. O pai nem havia morrido, o filho já queria a herança. Pegou a herança, sumiu no mundo, foi gastando com tudo que não prestava. Ele chegou numa situação de miséria. Mas ainda bem que ele reconheceu o seu erro. Mesmo sabendo que poderia ser rejeitado pelo pai, ele levantou a cabeça e falou, vou para a casa do meu pai. Nem que eu vou ser tratado como um empregado, mas pelo menos eu vou ter abundância de pão. Não saia da arca, continue na arca. Lá no deserto não havia panificadora, lá no deserto não havia açougue, lá no deserto não havia fábrica de roupa e nem fábrica de sapato. Mas em tudo isso o Senhor proveu, não deixou o seu povo descalço, não deixou o seu povo mostrando a sua nudez. Porque o Deus que nós servimos, irmão, é um Deus extraordinário. Eu também não tenho coragem. Mas um certo dia, um certo homem, ele amava muito, um amor tremendo ao seu filho. Ele chega para o seu filho, viu que estava já grande, né? Já no tempo certo do seu filho arrumar uma noiva. Eu nunca queria que meus filhos casassem, não. O meu desejo era que eles permanecessem ali junto de mim. É um amor tão grande, né, pastor? Mas a gente não pode segurar, né? E ali esse homem chega para ele e fala, meu filho, já está, nas minhas palavras, né? Já está bom de você arrumar a noiva, casar. Eu vou arrumar essa noiva para você. Sério, pai? Sério. Aí, tá bom. Aí o pai vai e arruma a noiva para ele. Aí chega, meu filho, arrumei a noiva para você. Quem está noivo aqui? Quem está noivo? Ninguém está noivo? Ninguém. Eu estou noivo. Eu estou noivo. Vocês estão noivos? Estão noivos? Igreja, nós somos a noiva, igreja. Todo mundo aqui está noivo. Glória a Deus. Só está esperando o noivo. É por isso que você não pode sair de dentro da arca. Você tem que estar de pé dentro da arca. Você tem que estar no altar 24 horas, esperando o noivo.
Aqui na terra, o casamento, o noivo vai, fica lá no altar, né? A noiva demora, a mulher demora de arrumar, que eu vou te contar, viu? Mas demora. Quando minha filha, pai, vamos tal lugar. Eu falo, tá bom, minha filha, eu já estou indo. Esse já estou indo, a minha barriga já começa a roncar com fome, já demora quase 2 horas se arrumando. E aqui, o noivo, irmão, a noiva, ela tem que ficar 24 horas de pé. Esse casamento aqui é diferente. Ao invés de ser o noivo, é a noiva que tem que ficar no altar, esperando o noivo. E com as vestes brancas. Você não pode deixar manchar as vestes, não. O noivo, ele pode demorar o tanto que for. Mas uma hora, ele vai aparecer. Glória a Deus. Aí ele fala, tá bom, meu pai, como é que é esta noiva? Ele queria saber os detalhes da noiva, pastor. O pai dele chega e fala, minha filha, meu filho, essa noiva, ela é feia. Uai, meu pai, por que ela é feia? Porque ela é cega. Cega? É. Uai, meu pai, como é que o senhor arruma uma noiva cega para mim? E o que mais, pai? Ela também é prostituta. Misericórdia. Prostituta? É. Ela é aleijada. Ela não pode ver uma moeda que está roubando. Ixi, pai, que tipo de noiva que o senhor arrumou para mim? E você tem que casar com ela, meu filho. Aí o filho chega e vai. Tá bom, meu pai, se é da tua vontade. Você lembra quando Jesus, lá no jardim de Getsêmanes, ele pega ali e fala, pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Em outras palavras, aquele cálice que Jesus estava falando, passe de mim esse cálice. Oxalá se fosse um cálice cheio de um vinho suave, né? Aquele vinho que Jesus transformou lá no casamento, para não faltar o vinho na festa. Ele teria bebido aquele vinho. Mas o cálice que ele falou, era um cálice que estava cheio de prostituição. Era um cálice que estava cheio de veneno, um cálice que estava cheio do mais coisa ruim que você possa imaginar. Mas ele chega e lembra de mim, lembra de você hoje. Ele já sabia que hoje você viria para sentar nessa cadeira aí, ó. Ele chega e fala, pai, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí o rapaz chega e fala, pai, eu aceito, é da tua vontade. Pronto, ele aceitou casar com a prostituta, com a aleijada. Você já está entendendo a lição, não está? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Aí ele chega e fala, mas tem um porém. Para você casar com essa pessoa, eu preciso de uma exigência sua. Não é de qualquer maneira que você vai casar com essa pessoa, não. Apesar dela ter essas péssimas qualidades. Você tem que morrer para poder casar com ela. Morrer? Sim, você tem que morrer para casar com ela. Porque eu amo esse aleijado, eu amo esse ladrão, eu amo essa prostituta, eu amo esse macumbeiro, essa feiticeira. Você vai ter que casar com ela, mas você tem que morrer. Ele pegou e aceitou. No momento da sua morte, Deus, ele vai e tira os olhos da cruz. Jesus ali na forma de homem, 100% homem. Naquele momento ele não estava 100% Deus, ele estava 100% homem. Você sabe que ele tem 2 naturezas agora lá no céu onde ele está. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele está lá como Deus e está também como homem. Ele não está lá como ele havia estado antigamente. Depois que ele se despiu de toda a sua glória, toda a sua riqueza, todo o seu resplendor para poder descer.
mas ele está como homem. E ele pegou e aceitou, irmão, para que pudéssemos estar aqui unidos nesta noite, sendo irmão e amar um ao outro. A Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. O que é o verdadeiro adorador? É aquele que adora a Deus dentro da igreja, adora a Deus dentro do colégio, adora a Deus dentro do shopping, adora a Deus dentro do supermercado. Em todo o tempo ele está em vigilância. Ele pode estar em qualquer lugar, mas ele continua dentro da arca. Glória a Deus. Como Josué. Josué, ele vai fazer um novo concerto com... Depois que Deus matou quase 3 milhões de almas, Josué vai e faz um concerto com o povo. Mas antes disso, Moisés, ele tinha uma paixão por aquele povo. Que Deus chega para Moisés e fala: Moisés, sobe com esse povo rebelde. Pode ir. Eu não vou com vocês não. Eu vou enviar um anjo para acompanhá-los. Mas eu não vou com vocês não, porque esse povo é um povo rebelde. Moisés chega para ele e fala bem assim: se a tua presença não for conosco, não me faça eu sair deste lugar. Glória a Deus. Em todos os lugares que você coloca a planta dos pés, a presença de Deus que está contigo. Você tem que ser intrépido, não uma pessoa covarde, não uma pessoa medrosa. O que eu estou pregando aqui, eu prego na rua, eu prego em qualquer lugar que eu chegar. O que eu vivo aqui na pregação, eu vivo em todos os lugares. O que eu estou pregando aqui, eu estou pregando o que eu vivo. Se eu estou pregando o amor, é porque eu tenho um amor no coração, é porque eu amo. Ali Josué chega, chama o povo: vem cá, vamos fazer uma nova aliança. Já que vocês não quiseram nada mesmo, vamos fazer aqui uma nova aliança. Aí Josué vem: olha, se vocês quiserem seguir o Deus que os pais de vocês seguiram, o Deus dos amorreus, o Deus que não vê, não ouve, não fala, serve, vai servir eles. Mas eu quero dizer para vocês que eu e minha família serviremos ao Senhor. Vocês querem ir para o mundão? Falando para o povo: vão, mas eu e minha família vamos permanecer na presença de Deus. E Deus honrou aquela família na arca. A Bíblia diz que Noé, com 500 anos, ele teve o primeiro filho, que foi Sem. Que talvez Abraão conheceu Deus através dele. Com 500 anos. Ele pregou o evangelho 120 anos. Deus falou com o povo através dele 120 anos. Mas o povo não deram crédito. Nós estamos pregando. O povo ouve, a palavra entra no ouvido, sai em outro. Muitas das vezes a gente está evangelizando uma pessoa que a gente está crendo que aquela pessoa vai aceitar Jesus naquele momento. E a pessoa não aceita. Mas a hora é de Deus. Uns dias atrás eu estava lá na minha casa, tem lá uma palmeirazinha, né? Ela estava dando na época uns 2 metros e pouco de altura. Aí tinha um rapaz lá, debaixo dela, junto com os filhos dele. Aí o Senhor me usou para pregar o evangelho para ele. Rapaz, a lágrima dele rolaram que molhou a frente dele todinho. Aí eu pensei: essa pessoa vai aceitar Jesus. Aí no final eu perguntei para ele: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele falou: quero. Coloquei as mãos sobre a cabeça dele, orei, fiz a confissão lá com ele. Os filhos dele todos aceitaram. Falei: vamos para a igreja quinta-feira? Vamos. Aí foram para a igreja. Chegou lá, conversou com o pastor, né? Falei com o pastor chamou ele, eles conversaram. Nós vamos firmar aqui. Até hoje nunca mais colocaram os pés lá.
mas a semente foi plantada. É o meu dever, é o dever de vocês, é plantar, mas o dever do dar o crescimento é do Senhor dos Exércitos. Então o nosso dever é falar. Não interessa se a pessoa vai aceitar naquele momento ou em outro tempo, mas você semeou, e é o Espírito Santo, irmão, que vai fazer a obra. Aleluia, Deus. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Vou chamar o rapaz para tocar um hino para a gente aqui, amém? Não saia da presença de Deus. É tão interessante este amor de Deus, que Deus, irmão, Ele olhou, a Bíblia diz que é mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Deus olha, depois da destruição, e só vê uma família, né? Noé, seus filhos, ali havia 4 famílias, né? Que era Noé, sua esposa, seus filhos também já tinha cada um sua família, são 4 famílias, pega e coloca dentro de uma arca gigantesca. Por quê, irmão? Porque Deus é amor. Como diz o apóstolo Paulo, é um amor inefável, é um amor que você não pode descrever. Às vezes eu fico perguntando, mas meu Deus, que amor é este, Senhor? O Senhor fez um negócio desse. Se fosse um homem, eu vou dar meu filho para morrer por aquela pessoa. Aí vai chegar no dia, a pessoa se arrepende, vou dar nada, né? E Deus, não sei quantos mil anos atrás, havia prometido o seu filho para morrer por pessoas que ele ainda iria criar. E no momento, ele não se arrependeu. A promessa dele continuou, irmão. É porque nós somos importantíssimos para Deus. Coloque isso no teu coração, em todos os lugares que você chegar. Eu sou importante para Deus, eu sou valoroso para Deus. Quando o Senhor nos chama, Ele é o nosso rei, nós somos os seus príncipes e suas princesas. Ele tem um trabalho para você no palácio. O trabalho não é para você ser o roupeiro do palácio, não é para você ser o cozinheiro, não é para você ser o faxineiro, mas o que ele tem para você nesse palácio é um trabalho de príncipe e de princesa, e ele próprio vai nos servir. Então vale a pena você lutar, vale a pena você lutar por esta igreja, vale a pena você dar tudo por esta igreja. Porque naquele grande dia, pastor, o Senhor, Ele vai nos mostrar. Eu estive pregando para um rapaz, antes de ontem, um mala. Cheguei ele, falei, vem aqui, faz favor. Peguei na mão dele, e Deus me usou para falar com ele. Falei com ele, falei. Ele falou, eu vou lá na sua igreja domingo. Ele deve ter ido hoje. Se ele não estava mentindo, ele deve ter ido hoje, né? Aí o que acontece? Eu falei para ele o seguinte, falei, deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa para você. Quando a gente é usado por Deus, que você está pregando e está vendo que o Espírito Santo está ali confirmando, você pode falar para a pessoa, como eu falei para ele no sábado. Falei para ele, naquele dia, no seu caso, que você falou que você pode se converter, mas naquele dia, o Espírito Santo vai chamar a pessoa e vai falar, você está lembrado naquele dia, naquela hora, naquele lugar, ele vai passar um filme e você vai ver tudo, e você vai ver que você rejeitou, aí você vai querer aceitar, e vai ser tarde demais. Então aceite hoje.
Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está alegre aqui com Jesus? Manda um beijo para Jesus, ó. Manda um beijo aí, eu quero ver. Manda um beijo para Jesus. Nosso noivo. Não, pastor? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Me traz a paz que excede. Santo é o Senhor dos exércitos, meu Deus. E quando eu planejo, me mostras que és bem melhor. Cadê a equipe de louvor para ajudar o rapaz aqui? O louvor. Com misericórdia me cobres, derramando graça. Aleluia, Jesus. Eu desconheço. O Espírito Santo de Deus está aqui, igreja. Dá lugar ao Espírito Santo que Ele está aqui nesta noite. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. O amor de Deus é compreendo extraordinário sobre a nossa tamanha vida. bondade que está Aleluia, sobre Jesus. mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não tem interesse, não quer nada em Santo é o troca. Senhor A dos vontade exércitos. é boa, perfeita, Oh, agradável aleluia. para mim. Tu és tremendo, meu Pai. Louvado e agradecido é o teu nome. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me traz a paz que excede tem entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, aleluia, Jesus. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Tu és o Senhor dos Por exércitos. teu sacrifício hoje eu posso andar Tu és o sem Senhor olhar dos para exércitos. trás. Eu não compreendo Oh, tamanha glória. vontade que está Aleluia, sobre mim. Eu creio, meu Pai, no governo do Senhor neste lugar. Eu creio na unção do Deus de Israel sobre esta casa. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Tu és tremendo, Senhor. Glória, glória, glória. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Que amor é este, meu Pai? Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Para mim, Oh, Espírito Santo. Quero conhecer-te, ouvir teus Oh, glória, segredos. Santo, alabaço, alabaço. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus Tu és o meu Deus, tu és o existe meu um espaço Pai, para mim. a minha rocha, Senhor. Tu és tudo na minha vida, na vida da minha família. para mim. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Glória a Deus. Glórias a
ocupar meu lugar em ti, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Oh, glórias, aleluia. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Grande é o teu amor, meu Pai, sobre a vida da minha família, sobre a vida, Pai, da sua vida, dos teus servos. Em nome de Jesus. Conheço outro amor assim. Amor é esse. Oh, maravilhoso, aleluia. Que amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim, eu quero conhecer-te. quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Glória, 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 aleluia. Amém. Ô, glória, a salva de palmas para Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Eu já estou terminando já. E para terminar aqui a história de Noé, você pode observar que, como eu havia falado, Noé com 500 anos, ele teve seu primeiro filho. Noé com 600 anos, ele já estava com a arca construída. Deus, ele falou 120 anos. Concluí aquela palavra que eu estava começando. E o povo não deu crédito. Presta atenção. Como o coração do ser humano é tão duro. Ele falou 120 anos. Quando Deus falou comigo, a primeira vez, as lágrimas rolaram. Eu senti ali uma unção tão extraordinária, parecendo que era um filme que estava passando na minha mente. Naquele momento, eu contemplava o grande amor deste Deus. Aí ele vai e fala com os animais, uma vez só. Os animais obedecem à voz de Deus. Como ele falou com Balaão, não sei quantas vezes, Balaão, né? Muitas e muitas vezes. Balaão não dava crédito. Ele falou com o jumento uma vez. Então, gente, vamos entender que amor é esse. Para uma hora para pensar, mas meu Deus, o Senhor fez um negócio desse por mim. Eu que era assim, era assado. Hoje eu sou justo. Nós somos justos. Somos pecadores. Quem é pecador aqui? Quem é pecador? Todo mundo. Todo mundo é pecador. É por isso que Jesus está como nosso advogado. O apóstolo João, ele fala, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a palavra de Deus não está em nós. Mas como reconhecemos que nós somos pecadores e confessamos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós somos pecadores justificados. Você peca? Peco. Nós não somos perfeitos. Vivemos ainda com a natureza adâmica. Mas nós temos que nos humilhar. Nos conscientizar daquilo que nós falhamos. E chegar com toda a humildade, com lágrima,
falando com Deus. Nós somos santos porque nós somos justificados cada dia por Deus. Imagina isso, irmão, que Deus, Ele transferiu toda a justiça do seu Filho para nós. Para voltarmos para Deus, foi necessário que Ele nos adotasse. Somos filhos adotivos. Você sabe o que é um filho adotivo? Uma criança que você nunca conheceu, mas você quer adotá-la. Aquela criança passa a ter todo o direito da tua herança. Somos nós com o nosso... Então nós temos motivo ou não temos para adorar esse Deus? Temos ou não temos? Nós temos motivo ou não temos, irmão? Para adorar, para amar esse Deus, para professar a nossa fé nesse Deus, para confessá-lo diante de príncipe, de princesa, de rei, de presidente, de deputado. Ah, eu sou jovem, eu não sei falar. Não. Deus usa uma criança. Se você for lá nas redes sociais, Deus usa criança de 5, 6 anos para profetizar. Deus, Ele usa, irmão. Vamos nos colocar na brecha. Amém? Você vive dentro da arca, você vive dentro de um reino, mas vamos nos colocar dentro da brecha de Deus, que é para Ele olhar para nós. Vamos ter intimidade com Deus. Nós somos imerecíveis, mas pelas misericórdias de Deus, nós temos direito de comer um bife frito com um punhado de farinha, pelas misericórdias de Deus. Então nós temos motivo para adorar esse Deus. Se eu passar por uma pessoa e eu não falar desse amor, o Espírito Santo de Deus me cobra, pastor. Quando eu fui aceitar Jesus, irmão, eu ouvi essa palavra do filho pródigo, e o Senhor me deu um sonho à noite. Eu estava morrendo de tanta fome e tanta sede. Aquele relógio está adiantado ou é a minha visão? Ele está certo? Tanta fome e tanta sede no sonho. Eu saí do conjunto G aqui que eu morava na quinta casa, parece. Fui até o final da rua no sonho. Uma mão me espremeu sobre a terra. Eu queria levantar a cabeça, mas a mão não deixava. E dirigiu uma voz do céu que falou bem assim, ó: ouve, ó terra, as minhas palavras. Aí depois eu fui levantando a cabeça, a mão foi levantando. Eu consegui enxergar o céu. Lá na última casa desse conjunto G, na última casa na esquerda. E a voz falou bem assim: ouve, ó terra, as minhas palavras. Eu fui levantando a cabeça. Aí o céu se abriu. E desceu tipo um relâmpago. E aquele relâmpago chuviscou essas casas por aqui, tudinho. A voz falou bem assim, ó: há de ser que toda aquela casa que você correr e pôr as mãos se salvarão. Ide. Desse jeito. Eu saí voando querendo apagar aquele foguinho ao mesmo tempo. E ali, acordei de manhã. O que eu estava sentindo no sonho, estava mais ainda do que o sonho. Aquela fome extraordinária, aquela sede, aquele oco, eu pensava que eu ia morrer naquele dia. Mas não era de comer nada. A comida eu ligava. Aí me veio na minha mente a igreja. Aí fui lá na 6, numa determinada igreja, perguntei à pastora lá se tinha culto, ela falou que não. Foi numa sexta. Eu dormi com aquilo. No outro dia, mais e mais aumentando aquele negócio. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Aí eu lembrei de uma determinada igreja também, lá na 15, que começou no fundo do quintal, 39 anos atrás. Cheguei lá, estava tendo um culto, o céu estava aberto naquele lugar. O céu estava aberto. Era no barraquinho lá no fundo, no conjunto D da 15. E no quintal tinha mais gente do que dentro da igreja, porque não cabia. E o fogo caindo. E eu chorava de uma forma assim que
Eu sou vergonhento para chorar assim na vista do povo. Eu tenho vergonha. Mas ali eu não pude me conter. As lágrimas rolavam e eu chorando. E eu olhava de rabo de olho assim, para ver se tinha alguém olhando para mim. Ficava com vergonha. Quando foi no final do culto, parece que Deus estava, o culto todo para mim. Deus estava, tudo, quanto era palavra, era... E ali, a missionária chega e fala, olha, irmãos que vão ser batizados amanhã. Era um culto de senhora, dia de sábado. Vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês. E olhando de rabo de olho, um saía dali, outro lá do lado de trás. Aí fizeram lá um círculo lá no chão, ficaram de joelho. E eu morrendo de vergonha e as lágrimas descendo. E fui de cabeça baixa e me joelhei perto deles. Aí a missionária falou, meu filho, hoje nós vamos orar para os irmãos que vão ser batizados, vão descer as águas amanhã. Eles já confessaram Jesus como seu Salvador. Eu cheguei para ela e falei, sem olhar para ela, missionária, a Deus parece que aumentou minha voz ali, né? Missionária, eu quero aceitar esse Jesus agora e quero ser batizado junto com esses irmãos amanhã. A glória daquela igreja era tanta, irmão, depois dessa confissão, a glória aumentou, mais e mais, o fogo caiu. Você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. Eu nem mais percebi aquele negócio que estava dentro de mim, havia desaparecido. Eu estava com a escassez, irmão, da palavra de Deus. E quando eu voltei para casa, perante esse Espírito de Deus que está aqui nesta noite, eu voltei olhando para o chão, para ver se realmente eu estava pisando no chão, porque eu estava flutuando. Eu vim de lá da 15 para cá, flutuando. Eu vim flutuando, pastor, e olhando para o chão, eu estava como uma pena. A pessoa, quando confessa Jesus como Salvador, ele recebe instantaneamente uma santificação e uma justificação e um perdão de todos os pecados. As palmas louvam o nome do Senhor e eu agradeço por essa riquíssima oportunidade, em nome de Jesus.